Então, galera, iremos falar sobre o movimento de inércia. Temos aqui o seguinte desenho, um esquema, de duas massas pontuais. E elas vão rodar em torno do eixo de rotação, que é esse ponto aqui. E o momento de inércia do seguinte esquema é I é igual a I1 mais I2. Então, qual o momento de inércia do seguinte problema, Primeiro vamos definir quem é I1 e quem é I2. Então, temos que I1 é a massa vezes a distância ao quadrado. E I2 é a massa de 2 vezes a distância ao quadrado, Que a distância seria x mais y ao quadrado. E ficaria da seguinte forma. I é igual a massa de 1 vezes a distância ao quadrado mais a massa de 2 vezes a distância ao quadrado, que seria x mais y ao quadrado. Então, nesse segundo exemplo, vamos usar uma linha de massa de tamanho L e de massa M, em que o eixo de rotação passa pelo centro dela. Então, as extremidades será menos L sobre 2 e L sobre 2. Aqui está o eixo de rotação. Então, vamos supor que a pergunta que eu quero é rotacionar essa linha em um plano perpendicular à tela celular. E qual seria o momento de inércia, Então, vamos começar cortando a linha em pedacinhos infinitesimais. Ficaria dessa forma, E o tamanho de x está a uma distância x do eixo de rotação. E qual seria o momento de inércia desse corpo, Então, será a massa do corpo vezes a distância ao quadrado, mais vários corpos infinitesimais, é a soma das coisas infinitesimais, que se chama integrais. Então, a integral seria a distância ao quadrado vezes dm, essa é a definição do momento de inércia, quando temos um sistema contínuo de uma dimensão. Então, como resolver, Para resolvermos, temos que transformar x em relação a m ou m em relação a x. Iremos usar uma simples regra de 3, Esse aqui. E quanto de massa teria num pedacinho de x, Então, fazendo a regra de 3, iremos obter essa seguinte equação, que essa seguinte equação seria a proporção de massa que tem ou que está em cada tamanho de x. Agora é só substituir na integral que dm é dado por dm é igual a m sobre L vezes dx, ficando da seguinte forma. I é igual a integral de x ao quadrado m sobre L dx. Como m sobre L é uma constante, ela sai da integral. Aí colocamos os limites de integração de L sobre 2 a menos L sobre 2. Aí pegamos e vamos integrar x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3, Aplicamos os limites, que é de L sobre 2 a menos L sobre 2. Então, ficando dessa forma, que escrevemos aqui, o momento de inércia para girar uma pequena linha de massa é ml ao quadrado sobre 12. Agora, para o novo exemplo, vamos colocar o eixo de rotação na extremidade, como está mostrando aí. E o zero deve ficar aqui na ponta. Para esse seguinte esquema, a massa, a, a, massa, 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 a, massa
Então, vamos usar a mesma integral e agora vamos mudar só o limite de integração, que antes era L sobre 2 e menos L sobre 2, agora o limite de integração será de 0 a L. E quando resolvemos a integral, o momento de inércia vai ser dado por I é igual a ml ao quadrado sobre 3. Se seguramos um bastão na extremidade, tentando o rotacionar segurando aqui, é mais complicado, pois o custo inicial é maior, porque distanciamos a massa do ponto do eixo de rotação. Para o novo exemplo, iremos usar o cilindro. Como rotacionar um cilindro? Então, seguindo aqui a imagem, esse desenho, vamos colocar o eixo Z como eixo de rotação. Então, vamos considerar que esse desenho está em 2 dimensões e vamos mudar para esse outros 2 desenhos, esquemas, né? Então, vamos pegar pedacinhos infinitesimais e vamos mostrar como calcular o momento de inércia desse cilindro. E uma pergunta seria como calcular a área dele, né? A área dele será dA igual a R dr dθ. Então, temos um pequeno retângulo de dimensões de R e R dθ, que a área dele seria, como falado anteriormente, dA é igual a R dr dθ. Uma massa M está contida no volume do cilindro. Quanto é o volume do cilindro? É a área da base vezes o comprimento. Fazendo aqui a regra de 3, a massa total está distribuída nesse volume, que é πr ao quadrado vezes L, o comprimento. E quanto de massa terá em dm, né? Que será R dr dθ vezes L, o comprimento, que será dm será igual a R dr dθ sobre πr ao quadrado vezes m. E agora vamos fazer a integral, e será a massa vezes a distância ao quadrado para descobrir o momento de inércia do cilindro. Então, aquele pedacinho que está rodando em uma distância r do eixo de rotação, podemos concluir que o I de centro de massa é I a integral de R ao quadrado vezes dm, né? Que será igual a integral de R ao quadrado. No lugar de dm, a gente vai colocar R dr dθ sobre π R ao quadrado, que é igual a m sobre π R ao quadrado. Então, ficará assim da seguinte forma. E o Rzinho é de 0 a R, do centro até a borda do cilindro. Integrando tudo e multiplicando, ficará assim. Igual m sobre π R ao quadrado vezes R a quarta sobre 4 vezes 2π. A integral de R ao cubo dá R ao quadrado, R a quarta. A integral de θ dá 2π e a constante foi mantida, né? Fica, será m sobre πr ao quadrado e o resultado será do momento de inércia é I igual a m r ao quadrado sobre 2.